paz do Senhor a todos, graças a Deus, mais uma noite. Amém. Na presença do Senhor. Vamos para a palavra em nome de Jesus. Vamos abrir em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Vou orar aqui, tá? Segunda versão para mim, filha. Coloca King James, tá? Por favor. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti da Tua graça, da Tua presença, da Tua unção, da Tua misericórdia. Fala conosco aqui, Deus, dá direção. Abençoa com o Teu poder e a Tua misericórdia. Deus, nós dependemos da Tua palavra. E eu peço, Deus, toma o meu lugar aqui, assume aqui com o Teu poder e a Tua graça. Que não venha eu falar, Senhor, mas que o Senhor fale em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gênesis 26, versículo 2. Depois a gente vai no 12, tá, filha? O 2 primeiro, tá? Olha só, irmãos, o que eu quero falar? Primeira coisa que nós precisamos entender: bênção de Deus na nossa vida, a mão de Deus naquilo que nós estamos fazendo. E como que isso acontece? Gênesis capítulo 26, versículo 2, em nome de Jesus. Depois a gente vai para o 3. Irmãos, o que a gente precisa entender? Primeiro a gente precisa entender bênção de Deus na nossa vida. O que eu estou fazendo tem a mão de Deus? O que eu estou fazendo tem a manifestação do Senhor? Tem Deus agindo no negócio? Então a gente vai que vai dar certo. E como que eu tenho, como é que acontece da mão de Deus está naquilo que nós estamos fazendo? Como acontece da mão de Deus tá naquilo que eu estou fazendo? Olha só, no versículo 2 diz assim, Gênesis 26, versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Irmão, presta bem atenção, a primeira parte... Vou deixar. A primeira parte... Tá bom. A primeira parte que nós precisamos entender, Deus deu uma orientação, eu vou obedecer àquela orientação de Deus. Mas parece que lá tá melhor. Ó Deus, tá uma crise aqui no lugar que eu tô, lá para onde eu vou, tá melhor. Tem gente que tá ganhando X, Y, né? Tem lugar aí, tá ganhando assim, tá ganhando assado. Eu vou para lá porque lá é melhor. Irmão, se não tiver a mão de Deus, não tem resultado. O que ele falou? O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Versículo 3. Olha só, no 3. Habita nesta terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça, a tua descendência, que darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Irmão, presta bem atenção. O que ele falou? Fica aí nessa terra. Não sai daí que eu vou te abençoar. O que eu preciso entender? Primeira coisa, Deus falou para mim e para você: fulano, não vai para lá. Não faça tal. Não vai, não faz. Simples assim. Deus sabe o dia de amanhã. A gente não lê lá no Tiago 4, versículo 13? Ó, você projeta ir para lá, trabalhar, ficar 1 ano, estabelecer e tal, fazer isso, aquilo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, a sua vida é um vapor. Que sois a sua vida, sou um vapor. Mas se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Então, primeiro, peça a direção de Deus. Ó, há muito tempo você estava clamando por algo, estava buscando por algo. Deus, cria ali um caminho, Senhor. Deus, eu estou aqui fazendo a minha parte, mas se o Senhor pôr a mão, as coisas vão acontecer. Aí Deus vai e põe a mão. Colocou a mão, você vai seguir a próxima etapa. Deus, e agora? Dá direção aqui nessa próxima etapa, e Deus vai dar direção. Habita nesta terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua raça que darei todas essas terras
e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. O que não precisa entender? Se Deus deu a direção, eu vou obedecer a direção de Deus, não vou ficar ali com historinha, com coisinha. Irmãos, às vezes, existem situações que é assim, nós precisamos honrar aquilo que Deus está falando conosco. Ele sabe o dia de amanhã. Tem coisa que a gente toma atitude, você fala assim, Deus, mas é uma coisa simples, é isso, é aquilo, mas eu preciso escutar o que Deus está falando. O que ele falou para o Isaac? Isaac, fica aí que eu vou te abençoar. Não sai daí, não vai para o Egito. Não era para ele ir para o Egito, era para ele ficar lá. E ele ficou nessa terra lá, olha lá no versículo 12. Versículo 12. Isso, ó. Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu cêntuplo, 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Presta bem atenção, a nossa vida está debaixo da direção de Deus. Se eu não escutar a palavra, o que a gente escutou ainda há pouco? Eu não quero que você faz isso, eu não quero que você faz aquilo, que faz aquilo outro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Não, ele falou o quê? Não segue o conselho do ímpio, não senta na roda do escarnecedor. Traz a palavra para a sua vida, medita nela, que você vai ser igual árvore plantada a ribeiro. É assim que vai acontecer na nossa vida. Vamos ser que nem árvore plantada a ribeiro. Por quê? Porque obedecemos o Senhor, mas está uma crise, está não sei o quê. Ele colheu 100 por 1. Então eu preciso entender, primeiro, bênção de Deus naquilo que eu estou fazendo. Tem a bênção de Deus? Tem a mão de Deus ali? O que ele fala lá no Salmo 127? Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Quer dizer o quê? Primeiro, mão de Deus. Mão de Deus está no negócio? Então vai. Que aí você vai edificar e vai dar certo. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Não adianta pôr 10 guarda, 50 guarda, 1000 guarda. Que se a coisa estiver fora do contexto, vai dar problema. Vai estar sem a cobertura. O que acontece? Por que ele está falando isso? Às vezes nós vamos tomar decisão e a gente vai sem a mão de Deus. Dá problema lá na frente. Deus, a gente vai lá e ora para Deus, fala, Deus, olha, me abençoa aqui, eu preciso de tal coisa. Aí quando Deus fala para nós o que nós temos que fazer, nós vamos e tomamos outra direção. Não toma direção contrária, escuta o que Deus está falando. Às vezes tem coisa que a gente ainda consegue remediar, consegue dar um jeitinho, mas às vezes os desafios são maiores. Presta atenção. O que o Paulo falou? Ele falou assim pro cara lá. A navegação vai ser turbulenta, não vai não. Ele falou pro cara do navio, não falou? Você não vai não, que a navegação vai ser turbulenta. Aí ele orou, Deus falou assim, Deus guardou, no meio do caminho ele pediu misericórdia para Deus, clamou, Deus guardou, não vai morrer ninguém, mas fica aqui no barco. Irmão, nós precisamos escutar a direção de Deus. Na outra hora, o que ele falou? Chegou lá o ágapo lá e falou assim, eu tô vendo o seu pé amarrado no tronco, tô vendo você assim, assim, assado. Não tem problema, eu já sei o que vai me aparecer lá. O Espírito me revela de cidade em cidade, eu não sei, prisões e tribulações. Ele já sabia que ia sofrer, ele estava definido com Deus. Agora o que eu preciso entender? Existem coisas que Deus nos fala para não fazer. Deus não impediu ele de pregar lá na Galácia, na Macedônia, mandou ir para Macedônia e mandou não ir para Bitínia? O que nós precisamos entender? Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou, cêntuplo. Irmão, o que eu preciso entender? A colheita minha está com Deus. Se eu não escutar o que Deus está falando, não adianta. Agora, presta atenção. Escutou a direção de Deus? Pode estar crise. Escutou a direção de Deus? Ele vai suprir cada prestação, cada parcela. Ele vai colocar a mão em cada parcela.
Se acontecer desafio no meio do caminho, ele vai falar: filho, segura aí que eu tô contigo, já vou providenciar o livramento para você e vai dar tudo certo. É assim, nós precisamos entender que as coisas, nós vivemos debaixo do cuidado de Deus. Não adianta eu me apavorar. Deus falou aqui para ele: não sai dessa terra, fica nessa terra, não vai lá para o Egito. Então, o que ele fez? Ficou lá na terra, não foi para o Egito. O que aconteceu? Depois até o Abimeleque mandou ele embora, e ele foi embora porque tinha abençoado tanto ele que ele ficou com medo, né, de ser mais forte, dominar o lugar ali e tudo mais. Irmãos, escuta o que Deus está te falando. Às vezes Deus nos fala, ó, presta atenção. Deus fala uma coisa simples para mim. Fala assim, ó, tá vendo aquela garrafinha ali? Não tira ela daí. Pronto. Deus fala, mas aí eu tô limpando aqui e tal, tô arrumando. Aí no meio do caminho eu tiro. Ele só falou para não tirar a garrafa. Lembra do Naamã? Ô meu senhor, o servo dele falou: meu senhor, ele não te pediu uma coisa difícil? Ele pediu uma coisa facinho, vai lá e mergulha. Aí depois de ter o conselho, ele foi lá. Às vezes Deus fala coisa simples, por quê? Porque quando chegar a hora de eu obedecer uma coisa grande, eu vou conseguir obedecer de maneira natural. Tem uma carne dentro de nós? Tem, mas nós vamos ter capacidade para obedecer. Deus fala uma coisa simples, por que ele fala? Ó, pega esse negócio aqui e põe lá daquele lado, agora vai ficar lá daquele lado. Só faz. Pronto. É uma coisa simples. O que ele falou para Isaac? Isaac, fica aí. O que ele estava enxergando? Seca. O povo lá estava passando mal, estava passando um desafio tremendo, estava passando um desafio complicado, as coisas estavam desafiadoras, e por isso que ele queria ir para o Egito. Por quê? Porque não tem a ciência de amanhã. A ciência de amanhã está com Deus. Então o que eu preciso fazer? Só obedece o simples aí. Deus não está pedindo coisa difícil para mim, está pedindo? Está pedindo coisa difícil para você? Não, obedece aí o que ele está falando. Deus está falando assim, não vai, não faça isso, não faz, pronto. Aí automaticamente eu trago a bênção de Deus. Trouxe a bênção de Deus? Então eu estou indo, presta atenção, vamos nesse contexto. Eu estou indo com a bênção de Deus. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Eu estou indo com a bênção de Deus. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Olha só, presta bem atenção, querido. Olha o que eu preciso entender. Quem fica apenas olhando o vento, nossa, será que vai chover? Será que vai? Será que vai? Irmão, se vai chover ou se não vai, a gente vai acordar 4h30, em nome de Jesus, e vai sair, vai trabalhar, porque Deus é conosco. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. Não é verdade? Você vai ficar olhando o vento, você vai conseguir? Vai? Não, não é? Então tem que ir fazer o quê? Semear. Não é verdade? Amém? Olha só. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem parou, e fica observando a passagem das nuvens, nada colherá. E agora? Será que vai chover? Será que não vai chover? Não é verdade? O que nós precisamos entender? Vamos lá, toma com a bênção de Deus. Ó, escutei o que Deus falou. Escutei o que Deus falou, não sair da terra. Vou semear, a colheita vai gerar fruto. Versículo 5, ó, 5 e 6. Ó, assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o Espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que é. Não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Irmão, não adianta. Como é que será? Não é uma coisa interessante, né? Ninguém sabe isso. Ó, tem lá a união do casal. Que hora que entra o Espírito?
Ninguém sabe. A ciência pode falar, ó, aconteceu a fecundação aqui, aconteceu aqui, já tem um coração batendo, e aí, que hora que entrou o espírito? Ó, tão pouco como o espírito entra, não sabe. Ninguém sabe isso. Ninguém tem como saber, ó, naquela ocasião. Já pensou? Como é que entrou o espírito lá? E será que foi na concepção, no nascimento? Tem uns que falam do nascimento, tem uns que falam na concepção. Não sei, mas ninguém sabe. Ó, na hora que nasce é que... Não sei. Eu acho que não, porque quando a criança fala, né? Quando você fala, ele se mexe lá na barriga, né? Quando Jesus estava lá, que a Isabel percebeu, o Espírito Santo tocou nela lá, ela ficou cheia quando a Maria foi visitá-la. Então, irmão, não sei o que vai acontecer. Você não sabe. O que eu tenho que fazer? Ó, eu tô portando a bênção de Deus. Vai lá e semeia, faz o que tem que fazer. Fica olhando, será que vai dar certo? Será que não vai? Vamos com a bênção de Deus. Vai dar certo em nome de Jesus. Versículo 6. Olha lá. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente. Logo ao alvorecer. Não deixa para ir meio-dia, não. Resolve cedo o que tem que resolver. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente. E à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vais prosperar. Se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Ó, vai cedo, semeia para um lado, semeia para o outro. Faz o que tem que fazer, acredita na bênção de Deus. Em nome de Jesus, o que eu preciso entender? É a bênção de Deus que está conosco. Se eu estou levando a bênção de Deus, Deus me deu direção, faz assim, assim, estou obedecendo, pode semear que vai dar certo em nome de Jesus. O que o Isaac fez? Estava uma seca retada, ele colheu 100 por 1. Ninguém estava colhendo daquele jeito. Tinha algo sobrenatural acontecendo no natural. É natural nascer uma planta? É. Agora é natural colher de uma semente, colher 100? 100 por 1? Então o que eu preciso entender? Logo ao alvorecer, semeia a tua semente. À tarde não repousa a tua mão, não tira a sua mão. Ó, pois não sabe qual das duas obras vais prosperar. Se esta ou aquela, ou ambas serão boas. O que eu preciso entender? Ó, Deus vai nos dar a graça. O que eu preciso fazer? Vai lá e semeia. Tá com a bênção de Deus? Coloca a sua mão que vai dar certo em nome de Jesus. Deus deu a direção? Tá obedecendo a direção? Tá seguindo o que Deus está falando? Pode colocar a mão que vai dar certo em nome de Jesus. Ah, mas aconteceu isso e saiu isso, mudou fulano, mudou ciclano. Deus não vai deixar faltar. Põe lá no Coríntios, filha, por favor. 1 Coríntios 3:6. Vamos correr aqui. Em nome de Jesus. Ó, presta atenção aqui. 2 versículozinhos. Eu plantei. Eu quem? O apóstolo Paulo. Está falando para os coríntios. Eu plantei. Apolo regou. Mas foi Deus que deu o crescimento. Versículo 7. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância. Ó, o que ele está falando? Você plantou, né? Você regou, né? Você plantou. Plantei? Você colocou um pouquinho d'água? Coloquei. Nem quem planta, de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Irmão, por que ele está falando aqui? Ele está falando da obra aqui do ministério, tá? Mas o que eu preciso entender? Eu não sei como é que as coisas vão acontecer. Eu preciso carregar a bênção e entender que eu estou portando a bênção e que no nome de Jesus as coisas vão dar certo. Tá com a bênção? Ah, então vai lá e planta. Aí vai lá e rega. Mas quem vai dar o crescimento das coisas, quem vai fluir é Deus. Então a minha confiança precisa estar em Deus diante de cada situação, diante de cada condição. Vamos confiar em Deus. Coloca aí, filho, o Marcos, por favor. Ó, Marcos capítulo 4, versículo 4. Presta atenção. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E chegaram as... Vamos seguir, tá, filha? Até o versículo 8, tá bom?
Enquanto lançavam a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E chegaram as aves e devoraram. Ó só. Outra parte caiu em solo pedregoso. E não havendo terra suficiente, nasceu. E não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Vai lá. Contudo, ao raiar o sol, as plantas se queimaram e porque não tinha raiz secaram. Vai lá. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes cresceram e sufocaram as plantas e por isso não pôde dar fruto. Versículo 8. Olha só. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Irmão, o que eu preciso fazer? Tem alguma... qual é a diferença aí? Aonde está a diferença? Aonde que está a diferença? O que tem de diferente nisso aí? O que tem de diferente? Pensa aí. O que tem de diferente? Aonde tem... O que é boa? Tá, mas o que é bom? Você tá no caminho. Você tá no caminho certo. A palavra, que mais? Então, mas aí eu tô aqui agora. Ele saiu semeando. O que tem de diferente? Ouviu e plantou na boa terra. A terra, a semente, cada semente caiu num lugar diferente. O que nós precisamos... E aconteceu que semeando uma parte da semente caiu junto ao caminho. Ó, caiu junto do caminho. O que aconteceu? Vieram as aves e comeram. Eu preciso lutar e ser uma boa terra. Todo dia nós vamos lutar para ser uma boa terra. A outra caiu sobre os pedregais. Tinha lá um monte de pedregulho junto. Quer dizer, tem lugar que você vai cavar, tá uma terra limpinha. Tem outro lugar que tá cheio de pedra, não vai dar certo. Ó, caiu sobre pedregais onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas aí chegou o sol, aí no dia da prova não aguentou. Ó, outra caiu entre os espinhos. Aí a gente tem tanta coisa vivendo que a gente a coisa de Deus vai nascendo no meio de outras coisas na nossa vida e a palavra não cresce, sufoca a palavra. O que nós precisamos entender? Vamos lutar para ser uma boa terra. O que é isso? É escutar o que Deus está falando. Deus está dando uma direção, Ele vai falar uma coisa simples. Se Ele falar Ele fala uma coisa simples para mim e para você. Eu não obedeço, Ele vai falar de novo? Não vai falar, vai deixar. Vou falar, mas Deus é misericordioso. Isso é da minha parte, tá? Deus é mais misericordioso. Ele vai ter misericórdia de nós. Mas muitas vezes pode chegar a situação, Ele falou, eu falei para ele não fazer tal coisa. Ele foi lá e mesmo assim fez. O que Deus está falando? Você crê que é de Deus? Eu creio, é de Deus. Então obedece o que Deus está falando em nome de Jesus. Ó, luta para ser uma boa terra. O que acontece? Põe aí, filha, no Mateus. O Mateus tá certinho. Mateus 13:18. Ó. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. É a mesma história, tá? Quando a pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, primeira parte, aqui caiu lá, eu vou deixar a minha aberta aqui no Marcos e vamos acompanhar aqui, tá? Que as duas, elas são a mesma história, mas um viu uma coisinha diferente aqui. Quando a pessoa escuta a mensagem do reino, mas não entendi, vem o maligno, arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Eu não entendi o que aconteceu, então eu tenho que lutar para entender. Coloca lá, filho, o próximo versículo, o 20, isso. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria.
olha, vamos lá, vamos enfrentar o faraó e pronto, acabou. Quando o negócio aperta, foi em 21, filha. Quando o negócio aperta, ó, contudo, visto que não tem raiz em si mesma, resiste pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Você está vendo? Então é um acompanhamento. É um acompanhamento. Se eu não lutar para ser uma boa terra, a semente cai na beirada do caminho. Aí vem o inimigo, rouba lá, tenta roubar. Por que caiu no caminho? Porque não entendeu o que Deus está falando. Então eu preciso entender. Deus fala de maneira clara. Eu entendi, eu preciso obedecer em nome de Jesus. Quanto ao que caiu, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. O que eu preciso entender? Dá espaço aí para a palavra crescer. Dá prioridade para a palavra. Por quê? Eu sou portador da bênção de Deus. Ó, Deus falou, fica aí onde eu te disser que eu vou te abençoar. Então, a palavra caiu no meu coração. Vou ser uma boa terra. Sou uma boa terra? Vou plantar e vai colher 100 por 1. Vou ficar demorando para plantar? Não, vou plantar logo, porque Deus abençoa comigo. Deus vai abençoar, vai dar certo, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Aí ele fala, mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30. 30 vezes. 30 vezes mais do que foi semeado. O que eu preciso entender? Vai com a bênção de Deus em nome de Jesus. Tem a bênção de Deus? Seja uma boa terra. Por que uma palavra na nossa vida, a gente está andando com Deus, não é verdade? Então, uma palavra na nossa vida, às vezes cai na beirada do caminho. Aí o inimigo quer roubar porque eu não entendi. Eu não sei o que está acontecendo, não sei como é que vai acontecer, como é que faz isso. Vamos lutar para estar na presença do Senhor. Vamos finalizar aqui em João 15, 4. Vai lá, só o 4 e o 5. Vamos lá, nós vamos embora. Ó, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmo, se não permaneceres unidos a mim. Vai lá, o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim não podeis realizar obra alguma. O que eu preciso fazer? Fica ligado no Senhor. Fica conectado no Senhor. Diante de cada situação, o que eu vou fazer? Ficar ligado em Deus. Sem Ele, nós não temos a capacidade de dar fruto. Sem Jesus, nós não conseguimos gerar fruto diante de cada situação. Sem Ele não vamos conseguir. Agora, se nós temos Jesus, nós escutamos a palavra, semeamos, vamos lá, confiamos na mão de Deus, ó, vamos semear logo, vamos plantar, que a coisa vai dar certo. Eu não sei como é que as coisas acontecem, o crescimento é de Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus, guardou a palavra? Glória. Vamos semear com a direção de Deus, ser uma boa terra, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar, terminando e agradecendo a Deus em nome de Jesus.